Boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso do 7 a 7. Hoje nós vamos refletir brevemente sobre um tema muito complexo e misterioso, e devemos fazê-lo com uma certa humildade, que é a relação que há entre Deus e o mal. Há um extenso debate milenar em todas as religiões, e na tradição judaico-cristã não é diferente, sobre a origem do mal. A palavra de Deus nos diz em Isaías 45, versículo 7, o seguinte: Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Bem, com isso, Deus não está dizendo que ele pratica o mal, que ele é o executor do mal, mas ele está dizendo claramente que, sendo ele o criador de um mundo em que o mal está presente, ele assume a responsabilidade da existência sob o seu controle do mal no mundo criado. Isso é um tanto misterioso para nós, porque a Bíblia nos diz no relato da criação que viu Deus o que havia criado e que tudo era bom. Não havia mal naquilo que Deus criou. Entretanto, Deus criou coisas e pessoas e seres. Portanto, tudo que existe, para existir bem e perfeitamente, continuadamente, conforme havia originalmente sido criado, precisaria ser eternamente dependente de Deus. Nós podemos usar uma colher como se fosse uma ferramenta. Nós podemos usar uma faca como se fosse uma chave de fenda, mas precisamente não foi criado para isso. E certamente há alguma medida de risco quando as coisas criadas passam a funcionar com uma vocação diferente daquelas que foi. Uma vez que Deus criou seres racionais e com capacidade de tomar as decisões, o próprio Senhor Deus criou alguns seres com uma capacidade de liberdade tal de agir contra a sua própria natureza. E, numa maneira misteriosa, usou essa rebelião para a sua própria glória. Isso é algo difícil de nós entendermos, porque, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Deus não é autor do mal, ele não executa o mal, ele não é o autor no sentido de executor, mas como ele criou todas as coisas, debaixo da sua criação está também seres que vieram a desenvolver maldade quando se rebelam para o projeto original, e está dentro absolutamente do controle do Senhor, ao ponto de Deus dizer: o mal não é autônomo, não existiu por conta própria, eu criei. À medida que eu criei seres que tinham capacidade de rebelar, e sabia disso, estava dentro do seu plano. Por causa do mal que existe, nós conhecemos outros atributos de Deus que ficam mais claros para nós. A sua justiça, porque o mal demanda punição. A sua graça e misericórdia, porque aquele pecador rebelde agora pode experimentar o resgate e experimentar uma intimidade com Deus muito maior por ser resgatado do que Adão experimentava quando era simplesmente um cumpridor das ordens lá no jardim. Isso é um tanto quanto misterioso. Nós vemos esse drama sendo expresso no livro de Jó. A Bíblia nos diz no capítulo 1, versículos de 10 a 12, o seguinte: o Satanás falando com Deus: Acaso não cercaste, concebe a ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoaste, os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo que tem, e verás se não blasfema na tua face. O Senhor disse a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. O que a Bíblia nos diz? Deus não é o autor do mal, não é o executor do mal, mas ele controla e usa. E concedeu a Satanás fazer todas as estripulias que fez na vida de Jó. Jó ficou sem entender, porque ele não sabia dessa conversa anterior, mas ao final, aí entra um outro ponto aqui. Tudo que Deus faz, ele faz bem, perfeito e para o louvor da sua glória. Há um propósito final, uma razão, um propósito de existência. E Jó vem reconhecer isso bem tarde. No final do seu livro, no último capítulo, nós lemos Jó dizendo: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados, o que inclui o uso do mal. E aí no versículo 5, aquilo que comentávamos, ele diz: Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Ou seja, Deus usa o mal, controla o mal, está debaixo da sua criação indireta, né?
De alguma forma, nós não sabemos como que exatamente surgiu. Nós temos a dica que é quando a criação original se rebela à sua vocação original, ela fica disfuncional e aí já não é mais belo. Mas Deus usou para trazer Jó para mais perto de si. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos estar contentes em toda e qualquer situação, porque a provação cumpre o bom propósito. Tiago fala isso. Eu confesso, irmãos, que eram versículos que não me fazia muito sentido antes, até que experimentei algumas provações grandes na minha própria vida. Ele diz, Tiago 1, versículos 2, adiante. Meus irmãos, tendo por motivo de toda alegria o passar por várias provações, ou seja, Deus usando o mal na nossa vida, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O mal, seja ele qual for, também é um instrumento de santificação, de aprimoramento nas mãos de Deus para a nossa própria vida. E nós não podemos responsabilizar o Deus soberano pela maldade que há, pois a Bíblia diz no versículo 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não empurra ninguém para o mal, para o pecado. Mas no versículo mais adiante, versículo 15, nós lemos o seguinte, então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. De tal maneira que se mantém verdadeira aqui a responsabilidade humana pelos nossos pecados, mas a soberania de Deus, que tudo dirige, tudo controla, inclusive nossas provações, tentações e sofrimentos, e que tem o propósito último de fazer o quê? Aquilo que Paulo fala em Romanos 8, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Porquanto aqueles que de antemão conheceu, os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho Jesus Cristo. É este o projeto prioritário de Deus em nossa vida. Ele usará tudo, inclusive o mal, a dor e o sofrimento, para que nós sejamos aperfeiçoados, o conheçamos mais, melhor e reflitamos melhor Cristo Jesus em nossa vida. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós estamos diante de um mistério tremendo e precisamos da graça do Teu Espírito para sabermos reagir de forma piedosa quando o mal nos acometer a vida. Não apenas o mal que outras pessoas fazem contra nós, mas também quando enxergarmos o mal dentro de nós mesmos. Dá-nos, ó Deus, a graça de nos arrependermos prontamente e de recebermos os benefícios da renovação espiritual que Tu ofereces em Cristo. E em todas as coisas, Senhor, assim como fizeste com Jó, ensina-nos a enfrentar os dias maus e a realidade mal na Tua presença, para sairmos mais fortalecidos, mais próximos a Ti, em maior comunhão, espiritualmente melhor, mais dependentes de Tua graça, tendo mais o poder e a ação de Cristo em nossa vida e através de nós. É a oração que Te fazemos. Amém. Aguardo você amanhã.